continuando nossa resolução da segunda fase das específicas da FUVEST 2020, a gente está na terceira questão de física, e esse tem um enunciado bem grande para assustar vocês, ou para ver se vocês estão espertos, né, gente? Quem está esperto vai perceber que é assustador, mas que tem muita resposta no meio do texto. A interpretação sempre ajuda muito, principalmente nas que são mais assustadoras. Então, leiam sem medo, tá? Pode assustar primeiro, fala, meu Deus, que questão horrível, gigante, tal, e depois você respira e fala, não, vou ler de novo com calma, e aí eu vou achar as respostas no meio do texto. Então, a gente vai lendo. A tomografia por emissão de pósitrons, PET, é uma técnica de imagem por contraste na qual se utilizam marcadores com radionuclídeos emissores de pósitrons. O radionuclídeo mais utilizado em PET é o isótopo 18 do flúor, que decai para um núcleo de oxigênio 18, emitindo um pósitron. O número de isótopos de flúor 18 decai de forma exponencial com um tempo de meia-vida de aproximadamente 110 minutos. A imagem obtida pela técnica de PET é decorrente da detecção de dois fótons emitidos em sentidos opostos devido à aniquilação por um elétron do pósitron resultante do decaimento. Só tem palavra assustadora para vocês assustarem, né, gente? Mas tá tudo bem. Respirem e a gente já vai entender tudo isso que está acontecendo, tá bom? A detecção é feita por um conjunto de detectores montados num arranjo radial. Muitas palavras difíceis. Ao colidir com um dos detectores, o fóton gera cargas no material detector, as quais, por sua vez, resultam em um sinal elétrico registrado no computador do equipamento de tomografia. A intensidade do sinal é proporcional ao número de núcleos de flúor 18 existentes no início do processo. Aí, só por curiosidade, eu peguei uma imagenzinha aqui de como funciona esse negócio, né, para ficar um pouco mais fácil de vocês imaginarem. Quando ele fala esse detectores montados num arranjo radial, é esse negócio redondo que tem em volta, então é um aparelho compridão, assim, a pessoa entra no meio, porque daí os detectores ficam na volta toda. E aí, basicamente, o que está acontecendo é que emite um pósitron, e o pósitron é a antipartícula do elétron. Ele fala isso lá no Note a Dot. E sendo a antipartícula do elétron, quando matéria e antimatéria se encontram, elas somem, desaparecem, isso é a aniquilação que ele fala, e no lugar dela sobra fótons, energia, luz. É basicamente isso que acontece. Então, é essa luz que vai ser detectada por esses detectores que tem aí em volta. É isso que ele está falando, gente, tá tudo bem. E aí, vamos sumir com a imagenzinha aí. E aí a gente vai ver, então, o que ele quer que a gente faça. Na letra A, ele fala que após a realização de uma imagem PET, o médico percebeu um problema no funcionamento do equipamento e o reparo durou 3 horas e 40 minutos. E ele quer que a gente calcule a razão entre a intensidade do sinal da imagem obtida após o reparo do equipamento e a da primeira imagem. Então, a razão entre a intensidade do sinal da imagem obtida. De onde que vem o sinal da imagem obtida, essa intensidade do sinal da imagem obtida? Onde que ele falava disso? Lá no enunciado. Então, percebe que ele fala, ó, resultam ali no finalzinho do enunciado, resultam em um sinal elétrico, blá, blá, blá. A intensidade do sinal é proporcional ao número de núcleos de flúor existentes no início do processo. Então, quer dizer, a intensidade tem a ver com a quantidade de núcleos de flúor. E ele também fala que o número de isótopos de flúor vai decair de forma exponencial com um tempo de meia-vida de aproximadamente 110 minutos. E lá no Note a Dot ele fala assim, ó, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que o número de núcleos radioativos caia para metade do valor inicial. Então, vamos pensar. Olhando para essa parte, a gente sabe que no t igual a zero, no começo, lá a gente tinha um certo tanto de núcleos que a gente não sabe bem quanto é. Vou chamar de I0. É o tanto de núcleos tem a ver com a intensidade do sinal. 110 minutos depois, passou uma meia-vida, um tempo de uma meia-vida. Ele falou que caiu pela metade o tanto de núcleos que tinha, então a intensidade do sinal também caiu pela metade. E aí, do tempo 0 mais 110 minutos, a gente foi para o tempo 110. E a gente tinha metade, então, I0 sobre 2. Aí, a gente basicamente vai ter que ver, então, quantas meia-vidas, eu não sei qual é o plural de meia-vida, me ajuda, galera do português, pelo amor de Deus. E, então, a gente vai ter que ver quantas vezes passou esse tempo de meia-vida, para daí ver quantas vezes caiu pela metade a intensidade, daí a gente vai fazer a razão que ele quer. Então, a gente precisa pensar, 3 horas e 40 minutos tem quantos minutos? 3 horas, eu sei que cada hora tem 60 minutos, então vai ser 60, mais 60, mais 60, que é 3 vezes 60, mais os 40 que já tinha. 3 vezes 60, 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 60 é 180. 180 mais 40 dá 220 minutos.
Então, em 3 horas e 40 minutos, quer dizer, em 220 minutos, passou um tempo de meia-vida, foi para o 110, se passar mais um, 110 mais 110 vai justamente para o 220. E aí divide pela metade outra vez, metade da metade é um quarto. Então, 3 horas e 40 minutos depois, a gente tinha um quarto do sinal que a gente tinha no começo. Então, a hora que a gente vai fazer a razão, sabendo que a intensidade do... Olha só, tá aparecendo aos pouquinhos, acho que eu apertei o botão errado. Sabendo que a intensidade do sinal é proporcional ao número de núcleos de flúor, faltou o acento do flúor, e que se passou 2 vezes o tempo de meia-vida, a intensidade da imagem obtida foi dividida pela metade da metade, que é um quarto da intensidade da primeira imagem. E aí a gente poderia responder isso com palavras, igual eu fiz aqui, ou vocês poderiam escrever só 0/4. E aí ele quer saber a razão entre a intensidade do sinal da imagem obtida após o reparo e da primeira imagem. Então, seria 0/4 dividido por 0, daria um quarto. E é exatamente o que está escrito aqui. Vocês escolhem o jeito que vocês querem explicar. Isso era a letra A. Tá bom? Lembra do espaço do quadradinho, conforme vocês vão acompanhando aqui. Eu recomendaria, inclusive, vocês imprimirem o quadradinho e tentar encaixar tudo isso que a gente está falando no quadradinho. Ou, na hora que vocês acabarem de assistir, vocês tentarem fazer sozinhos, preenchendo lá no quadradinho. É um desafio interessante para vocês treinarem. Aí a gente vai para a letra B. Então, vamos apagar tudo, vou voltar aqui para o cantinho. Na letra B, ele quer que a gente calcule a energia de cada fóton gerado pelo processo de aniquilação elétron-pósitron, considerando que o pósitron e o elétron estejam praticamente em repouso, quer dizer, a velocidade deles era 0. Essa é a energia mínima possível para esse fóton. E aí ele fala lá no Note a Dot várias informações importantes para a gente. Ó, ele falou que o elétron e o pósitron têm massas iguais e cargas de sinais opostos. Ele fala a relação do Einstein para a energia de repouso de uma partícula, que é o famoso E igual a mc². Ele dá a carga do elétron, que é a mesma carga do pósitron, só que com sinal oposto. Ele dá a massa do elétron, que é a mesma massa do pósitron. Ele dá a velocidade da luz, que é o c lá da fórmula. E ele também dá um elétron-volt, mas agora ainda não vai ser útil, vai ser para a próxima, que tem elétrons volts também. Então, o que a gente vai ter que pensar? Ele falou que o encontro de um elétron com um pósitron, eles se encontraram, se aniquilaram e formou 2 fótons, um para cada lado. Então, a energia desses 2 fótons vai ser a energia que antes era do elétron e do pósitron. Então, eu vou chamar de nomes aqui para a gente localizar o que a gente quer dizer com cada coisa. Então, eu vou chamar de F, a energia do fóton, que é o que a gente quer saber. Vou chamar de EE, a energia do elétron, e de EP, a energia do pósitron. Não são os nomes mais bonitos, assim, fisicamente, mas para a gente se localizar, eles são bonitos. Então, o que eu sei que está acontecendo? A energia do elétron mais a energia do pósitron vai dar a energia de um fóton mais a energia de outro fóton, que tem 2. Então, 2 vezes a energia do fóton é a do elétron mais a do pósitron. A do fóton é o que a gente quer saber, então a gente não vai substituir por nada. A do elétron e a do pósitron vão usar aquela fórmula que ele deu para a gente dar energia de repouso de uma partícula, E igual a mc². Então, no lugar do E do elétron, a gente vai usar a massa do elétron vezes a velocidade da luz ao quadrado, mais a massa do pósitron vezes a velocidade da luz ao quadrado. Só que as massas deles são iguais. Ele falou no Note a Dot que elas são iguais, caso a gente não soubesse. Então, é a mesma massa. Então, vai ter mc² mais mc², que dá 2mc². E com isso, a gente já pode cortar o 2, que tinha antes, com 2 que tem agora, que é tipo dividir os 2 lados por 2. E aí, a gente já vai achar direto a energia do fóton, que é o que a gente quer saber. É só fazer a massa do elétron e do pósitron, que é essa que está aqui do meu ladinho, 9 vezes 10 elevado a menos 31. A velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. Cuidado que tanto o 3 quanto o 10 elevado a 8 estão ao quadrado. Então, vai ficar 9. E aí, na potência de potência, multiplica os expoentes. Então, vezes 10 elevado a 16. A gente vai fazer 9 vezes 9, que é 81. 10 elevado a menos 31 vezes 10 elevado a 16, eu vou ter que somar os expoentes e manter a base, que é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, vai ficar menos 31 mais 16, que dá 81, então, vezes 10 elevado a menos 15. Menos 31 mais 16 é a mesma coisa que menos 30 mais 15, né? Que dá menos 15. Mas isso não está em notação científica, muito bonito, né? Então, a gente pode voltar uma casinha com a vírgula para ficar em notação científica e mostrar lá para quem vai corrigir a nossa resolução da segunda fase, que a gente sabe notação científica. E aí, voltando uma casinha com a vírgula, ficar 8,1 e a gente soma 1 na potência. Então, vai ficar menos 15 mais 1 dá menos 14. E a energia em Joule, e essa é a nossa resposta da letra B. Eu tô até sem fôlego, porque foi intensa essa, né, gente?
Aí a gente vai para a letra C. Aí de novo eu apaguei tudo, vou voltar ali para baixo. Na letra C, ele fala pra gente que a carga elétrica gerada dentro do material do detector pela absorção do fóton é proporcional à energia desse fóton. Então ele falou, quanto maior for a carga, maior a energia do fóton e vice-versa. Aí ele fala que, sabendo-se que é necessária a energia de 3 elétron-volts para gerar o equivalente à carga de 1 elétron, então 3 elétron-volts, carga de 1 elétron, que está no quadrinho do Note-a-Dot, ali 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ele quer saber qual é a carga total gerada quando um fóton de energia 600 keV, keV, incide no detector. Então, para uma energia de 600 keV, eu estou começando a mudar o meu K minúsculo para ele ficar diferente do meu K maiúsculo, tá? Quem está acompanhando aqui sabe que eu estou na luta para mudar o meu K para ele não ficar igual. E aí ele quer saber qual vai ser a nova carga. Então, basicamente, a gente tem uma regra de 3, né, gente? Lembrando que o quilo é o mesmo quilo do quilômetro do quilograma, ele significa 1000. Então, 600 kV são 600 mil eletronvolts. E aí a gente faz a regra de 3. 3 eletronvolts correspondem à carga de 1 elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 600 mil eletronvolts, que é 6 vezes 10 a 3 vezes 10 a 2, que é 6 vezes 10 a quinta eletronvolts, vai dar x. E aí é só a gente multiplicar em x, porque ele falou que são proporcionais. Então, conforme um aumenta, o outro aumenta. Então, vai ficar 3x igual a 6 vezes 10 a quinta, vezes 1,6, vezes 10 elevado a menos 19. Eu vou sair da frente para caber na continha ali. Para começar, eu vou meio que passar esse 3 dividindo, só que sem passar o 3 dividindo. Então, eu vou imaginar que eu passei ele dividindo, e aí eu vou cortar ele com 6. Então, vai ficar um 2 ali. E aí é só fazer 2 vezes 1,6, que dá 3,2. E aí as potências é só a gente somar os expoentes. Então vai ficar 5 mais menos 19, que é 5 menos 19, que dá menos 14. Então vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos 14 coulomb, que é uma carga. E essa já é a resposta da letra C. Então aqui seria suficiente para a gente resolver. Mas, caso a gente quisesse pensar um pouquinho diferente, a gente poderia usar essa penúltima informação aqui do Note-a-Dot, que ele fala que 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. E aí, só para vocês entenderem o que significa isso, se a gente lembrar da formulinha, para uma energia qualquer lá na elétrica, trabalho, por exemplo, que é medido em joule, que é energia, trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Então, a gente, fazendo a análise dimensional disso, a gente percebe que joule é igual a coulomb vezes volt. Coulomb, carga, volt, DDP. Ou potencial elétrico, tanto faz. Então, joule é coulomb vezes volt. Quando a gente olha para o elétron-volt, isso significa basicamente a carga de um elétron, carga elétron-coulomb, vezes 1 volt. Então, quando a gente fala 1 elétron-volt, significa a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes 1 volt. E 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 1 é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E coulomb vezes volt é joule. Por isso que 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Então, é a mesma coisa. Daí que vem a ideia dessa unidade de medida diferente. Só para vocês saberem, né? E daí daria para a gente usar isso também para resolver, se a gente quisesse. Mas ele basicamente ignorou o fato de ter uma DDP ali no meio e já deu a relação direta das duas coisas. Aí, a regra de 3 era mais fácil, né? Mas é daí que vem, é interessante para vocês saberem se precisar usar isso em alguma outra questão, vocês já sabem. E é isso, gente. Cansei. Espero que vocês tenham gostado. E continue acompanhando, que daqui a pouco a gente volta com a questão 4 de Física da FUVEST 2020.